Então vamos lá. Bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre o tarifaço do Donald Trump aí, né? Quais são as consequências para o mundo e para você que é investidor aí dessas novas tarifas. Então a gente tem visto o Trump fazer algumas ameaças à tarifa, né? Tanto ao Brasil, México, Canadá e etc. Mas a gente viu que ele tarifou a China e que a tendência nos próximos anos é essa guerra tarifária acabar subindo. Então o Trump deve criar ainda novas tarifas para a China, novas sanções comerciais. É uma coisa que está rolando, apesar da notícia mais recente de que ele ligou para o Xi Jinping e que eles chegaram numa organização. Eu duvido bastante que isso dure, porque a China tem crescido economicamente, tem se tornado cada vez mais a indústria do mundo e os Estados Unidos já não tem mais aquela potência industrial que tinha anteriormente. Aí o que acontece? A China hoje, ela não oferece ainda os melhores empregos do mundo, né, por conta da financiarização americana, que é muito grande. Então os Estados Unidos têm empregos que pagam valores exorbitantes muito por conta do setor de tecnologia e por conta dessas empresas do setor financeiro, né? O maior mercado financeiro do planeta Terra, e nisso a China está bem longe, né? Muito longe mesmo. O Brasil está longe, qualquer outro país está muito longe. Agora, com relação às indústrias, a indústria chinesa tem crescido e tem pago salários, cara, absurdos. A China hoje tem importado doutores do mundo inteiro, seja do Brasil, da Alemanha, dos Estados Unidos, de qualquer lugar, e oferecido valores muito competitivos aí. Tem amigos meus, inclusive, que migraram para a China e estão trabalhando lá, né, do setor de tecnologia. Algumas pessoas trabalham remoto, outras pessoas realmente mudaram para lá, engenheiros e tal, num nível nunca antes visto, e a China tem utilizado cada vez mais suas relações institucionais ali, né, chamando pessoas para a China, chamando empresários para a China para abrir suas estruturas lá, enquanto os Estados Unidos têm tentado se fechar um pouco para esses estrangeiros, e a gente sabe que o que deixou os Estados Unidos rico, né, foi realmente esse peso de levar grandes talentos para lá. Só você pegar a lista de pessoas que você acha mais relevantes nos Estados Unidos ou na história dos americanos ali, e você verifica onde eles nasceram. Você vai perceber que boa parte deles, né, nunca foram americanos ali, que na verdade foram talentos importados, a mão de obra importada pelos Estados Unidos, incluindo Einstein, por exemplo, e até outras figuras que vocês podem muito bem comentar aí, muita gente sabe muito mais disso até do que eu. Então, o que deixou os Estados Unidos ricos? Importação de mão de obra, industrialização, relações comerciais com outros países. E daí, de repente, o Trump disse, olha, eu quero equilibrar as relações comerciais, não quero que os Estados Unidos tenham uma balança comercial deficitária com país nenhum do mundo, como se fosse possível você negociar com o mundo inteiro, sempre em superávit. É possível diante da economia americana? É. Vai ser benéfico? Não, né? Os Estados Unidos importa principalmente produtos ali de baixo valor agregado e exporta produtos de alto valor agregado. Então, se você pega 1 quilo de carne ali, né, importa e compara com 1 quilo de materiais eletroeletrônicos, sei que é absurda a comparação em quilos, né? Mas se você compara ali, pô, quanto pesa um iPhone, né? Você vai olhar ali e não faz muito sentido. 3, 4 iPhones dá pra comprar esse lugar de carne. Não tem muito sentido, então, impor essa barreira comercial somente olhando pro valor final da balança comercial. Você tem que ver o que você tá vendendo e o que você tá comprando. Se você tá comprando, sei lá o que, exportando iPhone, e detalhe, sem ter indústria dentro do seu país ainda, mandando a indústria lá pra fora, simplesmente seu país tá colocando uma logo, e nem isso, a logo nem é colocada lá, a logo é colocada fora. Então tá simplesmente assinando contratos, não significa que essa balança comercial necessariamente tá ruim, né? Precisa rever o porquê que os Estados Unidos deixou de ser tão atrativo do ponto de vista industrial e passou a ter outros problemas. E aí, eu não vou ficar entrando no mérito se ele tá certo ou não, acho que o Donald Trump é um grande negociador, é um presidente muito inteligente, mas a gente sabe que lá em 1920 e poucos os Estados Unidos tentou fazer isso também e, poxa, depois da crise acentuou muito a crise, se não trouxe ela muito pra perto, e não é a primeira vez. Esse negócio de tarifa nunca deu certo, não é o que enriquece, né? A gente sabe, todo mundo do livre mercado sabe disso, não é o que enriquece você ficar tarifando produto. Inclusive, essa sempre foi uma estratégia mais de esquerda, não é uma coisa nem que a direita mundial ali, ou os liberais, né? Os grandes economistas ali, todos eles vão dizer, olha, tarifa vai acabar empobrecendo o seu país. Mas o Trump tem um pensamento ali, talvez muito mais de negociar e vamos agressivar e depois a gente negocia, e qualquer coisa divide o mundo em 3, né? Junta ele, o Putin e o Xi Jinping, cada um pega a sua parte e vai. Então, a gente também não tem muito como saber o que tá por trás dessas estratégias, talvez até um plano bolado entre esses países todos em conjunto. Eu não duvidaria, né? Muito teoria da conspiração, mas eu não duvidaria. Então, uma cortina de fumaça de, olha, estamos discutindo e por trás dos panos, olha, você vai ficar com isso aqui, eu vou ficar com isso aqui, vamos dividir aqui o planeta Terra nesses pedaços e não dar guerra pra ninguém. Eu acho que seria muito possível também, considerando a postura desses 3 líderes globais
ocidentais hoje que tem peso de armas aqui, eles sabem que tem uma Europa enfraquecida, que não tem como fazer frente a eles agora, né? E que seria o que ia impedir isso, talvez, né? Uma união ali. Então, os Estados Unidos podem estar simplesmente falando, pô, se não pode vencê-los, junte-se a eles, né? Talvez esse cenário. Muita gente fala que isso é loucura, mas se você olhar as regras como foram impostas ali e o que a China tem feito, etc., a gente pode estar numa disputa de 3 impérios, na verdade, decidindo quem fica com cada pedaço do planeta aí facilmente. Se você observar as últimas negociações, isso não é de se descartar, tá? Raul, você tá doido? Só que beleza, talvez tô doido. Dá 2 décadas, né? Não tem como. A gente sabe, eu não sou historiador, não sou cientista político, tô simplesmente falando o que eu tenho visto. Dentro daquilo que eu tenho visto, eu acho que tá rolando a divisão do mundo, mas não posso falar nada. O que a gente tem até agora, de fato, né? Fora as minhas ilações aqui. Bom, a gente tá com um impacto muito sério, né? Essa guerra comercial aumentou barreiras e incertezas, as empresas estão com dificuldade de ajustar suas cadeias de suprimento. Então você vai reparar que boa parte do fornecimento dos produtos ali, eles estão enfrentando dificuldade, está tendo um aumento de preço no custo de produção, mesmo com suprimentos ali tendo aumentado. Então, por exemplo, você tem alguns materiais, por exemplo, que tem uma abundância maior deles, mas está mais caro o produto na ponta final por conta dessa coisa toda. Esse protecionismo gerou retaliação da China que está prejudicando exportadores americanos também e desacelerando o comércio global. Quando você olha o número das empresas agora, todas elas estão com expectativas, das indústrias, né, americanas, etc., todas elas estão com expectativas meio congeladas. Então, diminuiu essa contratação de trabalhadores, deu uma retração ali, porque cenário de incerteza, gente, empresa gigante, ela não opera com incerteza. Se eu não sei o que vai acontecer amanhã, é melhor escalar minha empresa ou ficar na maciota? Então, seguro. Pra vocês terem ideia, o evento do BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina, tá? Então os caras entendem ali de como tá circulando o dinheiro. Todo o evento foi falado o seguinte, olha só, hein? Ali ele tá conversando com as mãos, literalmente, o prêmio é a mão do mercado ali, né? A mão do BTG Pactual. As maiores empresas de investimento estão hoje atreladas ao BTG, consultoria, escritório de investimento, etc. Eles passaram todo o evento, né? O Caseta estava lá. Passaram todo o evento falando assim, ó, segura a onda nesse negócio de sair contratando feito louco. Qualidade é mais importante agora, vamos operacionalizar, vamos ter aí 2, 3 anos meio parados, prepara para isso, segura a onda para não quebrar, para não arrumar problema. Então, você tá pegando ali para sua força de vendas, né? Que esses caras são forças de vendas do banco, tá? Ali todo dia produtando, colocando o escritório de aí, cara, empurrar produto de banco. Então, os caras estão aqui, todo mundo, né? Olha, vocês são os captadores, segura a onda. Então, assim, pô, diminui o tamanho do comercial, fica esperto, vai tranquilo, organiza os processos, porque basicamente estão dizendo, segura, segura que vem terremoto, né? Então, se aqui no Brasil tá desse jeito, a gente exportador de commodity, ó, um país que não tem nada a perder em processo de industrialização e nada disso, nossos 2 maiores parceiros comerciais compram da gente produto que não tem nenhum valor agregado, simplesmente a gente manda café, carne, sabe o quê? Se pra gente, o ambiente, o clima, entre aqueles que entendem de número, estão dizendo, pô, segura, imagina pra esses caras que são grandes exportadores de tecnologia, imagina pra esse pessoal que são grandes exportadores de quase tudo que existe no mundo que passou por manufatura. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com entender esse ciclo. E os Estados Unidos, agora, muita gente tá falando, vou dolarizar 100% do patrimônio, vou colocar tudo lá, never bet against America. Exato. Só que o que o Warren Buffett acabou de fazer? Olha o movimento da carteira do Warren Buffett, acho que esse é um dos movimentos mais interessantes. O Warren Buffett acaba de iniciar o processo de venda dos maiores bancos americanos, inclusive vendeu boa parte da participação dele no Nubank, que é um banco brasileiro que tá ali na carteira do Warren Buffett. Ele vendeu boa parte dos bancos e focou em quê? Indústria de alimentos. Foi ali para processamento de alimentos e adicionou a posição dele. E ele já tem montado, tá com a maior carteira dos últimos tempos, né? E agora cada vez mais montando essa estrutura em coisas essenciais. Se o Warren Buffett acha que os bancos estão muito caros, por que os bancos podem estar muito caros? Os bancos podem estar muito caros, na opinião do Warren Buffett, né? Não tô falando aqui de mim, simplesmente por esse ciclo de mercado. Quando a gente tem um momento, né, de ruína ali, de certa forma, para a economia, os bancos, eles costumam, nos Estados Unidos, diferente do Brasil, que são um mercado muito regulado, eles costumam apresentar quebradeira massiva, sabe? Porque cenário de inadimplência aumenta demais, um monte de problema. Então, a curto prazo, essas indústrias locais, elas vão ganhar esse fôlego, né? O aço, o alumínio, etc., tudo isso que o Trump fez. Mas a longo prazo, essas empresas devem focar em levar parte da produção delas para o Vietnã, para a Índia. E aí, a gente tem uma mudança de paradigma aqui muito forte, né? E se os Estados Unidos não quer mais essa relação comercial com a China, se ele não quer mais essa dependência do mercado chinês somente e vai levar essa produção para esses outros
outros lugares, a gente tem um crescimento desses países emergindo, né, ali também como potências econômicas. As pessoas dizem que a Índia é a China sem a tentativa de influenciar politicamente nos lugares, né, que a China seria um império e tal, e que a Índia ali seria simplesmente a fábrica do mundo. Então, você já tem investimentos migrando completamente para a Índia ali, e vários países já negociando isso. Por exemplo, a gente tem aqui em Goiás agora, teve a missão do governador para a Índia, e você vai ver isso aí toda hora agora. Todo mundo falando, pô, Índia, por quê? Porque você tem essa mudança, né? O Rio tava indo por aqui, o Rio fala, pô, opa, vamos nas beiradas. Se a Ásia é a fábrica do mundo, a China tá meio que persona não grata, né? Pelas mudanças políticas, a gente vai procurar aquilo que tá ali nos arredores, né? E aí a gente deve ter um benefício, né? Das economias mais desenvolvidas ali naquela região. A gente tem até o Nikkei que ficou 20 anos parado começando a sinalizar algumas coisas. A gente tem toda essa mudança. Então, para os investidores, o investimento já parece tá tentando encontrar novas formas, né? De se multiplicar ali. O capital ele nunca fica parado, ele sempre tenta encontrar a nova brecha, né? Você cria a trava, ele cria a brecha. Você cria a trava, ele acha a brecha. Você cria a trava, ele acha a brecha. Então essa parece ser a brecha. E aí quais foram os efeitos na economia da China até o momento? O crescimento chinês aqui, ele desacelerou muito fortemente nesse período mais recente, só que o país começou a acelerar demais a independência tecnológica e a própria China agora está se tornando uns Estados Unidos ali, tentando ir para os outros mercados alternativos, né? Buscando então a própria manufatura por meio da Índia para depois exportar, utilizando essa manobra, mais ou menos como o Canadá e o Brasil fazem, tipo, tem um tributo grande no aço da China. Aí o Brasil meio que importa aço da China e manda para os Estados Unidos, porque aqui não tem o tributo. O Canadá fazia a mesma coisa. Então, já começou a buscar, poxa, para onde eu vou escapar aqui? Inclusive, parece que já tinham antevisto esse movimento e fizeram investimentos expressivos aonde? No continente africano. Então, o continente africano, de modo geral, estava recebendo investimento chinês esse tempo todo. Agora, as empresas chinesas estão lá. E aí, elas podem se beneficiar da exportação para a Europa e podem se beneficiar também da exportação para os Estados Unidos por meio do continente africano, que tem subsídio quase do mundo inteiro, porque era uma área que estava enfrentando dificuldade de desenvolvimento. Então, olha que loucura. Então, parece que a China, ela estava preparada para esse momento. Ela foi tacando ali dinheiro. E agora, no momento que todo mundo pode negociar ali e não está negociando muito bem na China, a África tem, o continente africano de modo geral, né? Ele tem bônus demográficos, a população está crescendo, é mais ou menos um Brasil de 1920, né? 1930 ali. O continente crescendo, mão de obra barata e as fábricas estão lá. Prontas para receber esse crescimento que vai vir agora no momento. Então, ela fortaleceu demais essas relações ali e agora essas relações vão ser muito úteis, né? A China fortaleceu também o incentivo de produção interna, investiu ainda mais em inovação e está procurando novos parceiros para dar escoamento. E aí, diante disso tudo, o que a gente tem aqui para quem é investidor, né? Eu tenho falado aqui já de China, acho que uns 3 anos, o vídeo mais antigo, ou 4 anos, né? Vi aqui o vídeo, falando que seria impossível ignorar a China no futuro, cada vez mais difícil ignorar a China como investimento, e agora, né? Antes eu fui criticado, a China comunista, se você tá financiando o comunismo, você é isso, é aquilo. Gente, não existe bobo feio no mercado financeiro. O dinheiro, ele vai pra onde ele tem que ir, não existe isso. Fulano é feio, fulano é bobo, fulano é sei lá o quê, mas o dinheiro, você quer ver a prova de que o dinheiro é a coisa mais estranha e absurda do mundo? Se você pegar culturalmente os países árabes, vamos lá, culturalmente os países árabes, tem alguma relação com os Estados Unidos? A cultura, você vê mulher de burca nos Estados Unidos, você vê esse tipo de coisa. Na hora que os Estados Unidos falam, então, de cultura, ele não comunica muito bem com os Emirados Árabes, etc. Na hora que eles falam de petróleo, eles comunicam bem, sentam na mesa, negociam igual a gente grande, tudo bonitinho, cara. Não tem essa. As indústrias petroleiras, as indústrias de refinamento, etc., ninguém se preocupa com isso. Na hora de sentar na mesa e estruturar e organizar os planos, todo mundo é brother. Então, essas diferenças culturais, essas diferenças, meu governo é democrático, o seu não é, e tudo, isso é tudo cortina de fumaça, é tudo coisa que é dita, né, popularmente pela imprensa e tal, que replica isso, financiada, mas na prática, tanto pra China quanto pros Estados Unidos, há hipocrisia, né, há hipocrisia em todo lugar. Quem que é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos na prática, né? Se você for olhar o Made in China ali, é a China. Então quem financia o comunismo na prática? Quem tá comprando esse negócio? Eu compro o meu celular da Apple, eu comprei dos Estados Unidos, mas eles mandaram fabricar onde? Se vocês quiserem, fabrica lá dentro, então, não é isso? Quem tá financiando sou eu ou é os Estados Unidos que tá financiando? Eu que só consumo, eu pego meu computadorzinho aqui da Dell, tô aqui com o meu mousezinho bonitinho, eu comprei até da Logitech ou da Microsoft, você compra, eu tinha o meu outro mouse, tudo Made in China. Aí eu que tô financiando, aí eu de investir nas empresas e querer minha parte de lucro, assim como os Estados Unidos, eu tenho copiado, né? Faça como os Estados Unidos, invista na China. Então, eu vou lá e invisto também. Então, todo o mercado tem percebido essa sinalização. Então, não dá. E aí, se essa volatilidade tem aumentado as ações industriais americanas, que não têm crescido, você está observando que está crescendo
crescendo é tecnologia. Não pega índice, pega no detalhe. Se essas empresas estão baratas, muita gente está disposta a investir nelas. Ponto pacífico, tá? Tecnologia tá cara, tecnologia tá cara. As maiores indústrias do mundo, todas sofrendo, todas enfrentando dificuldade. Tem gente que tá pegando de baseada e acredita no Never Bet Against America, vamos embora comprar a indústria barata. Tem gente que começou a exposição na China, meio a contragosto, sabe aquele negócio, vou comer escorpião para não morrer de fome, então tá comendo ali, do jeito que dá, vamos fazer a alocação, não dá para confiar nos números, a China dá um tapetaço, vez ou outra pra sei lá o quê. Se você se expõe à economia de modo geral e a economia cresce, não dá para todo mundo sair prejudicado, né? Então é a gente que tá procurando os vencedores dessa disputa. Tem gente que tá dizendo que a Europa é o principal perdedor, então muita gente focou nas empresas de crise europeias estão colhendo, né? O que são empresas de crise europeia? Pô, empresa de alto luxo, etc. Todo mundo fica rico, não tem problema. Então o pessoal tá investindo ali nessas empresas, mas já fazendo desinvestimentos, quando você vai olhar para as empresas históricas ali, para as indústrias europeias que estão sangrando muito por conta do custo energético de uma guerra que não é da Europa e que a Europa comprou, né? Então a crise ali, a Rússia vai invadir a Ucrânia, sei lá o que, tarará, que é uma guerra sob encomenda, né, dos Estados Unidos e da Rússia, na verdade, que tá acontecendo em território ucraniano. A Alemanha, por exemplo, embarcou nisso e agora tá com um processo, a eficiência das indústrias foi pro saco, porque a Alemanha não consegue competir agora, porque não tem energia, né? O custo de energia tá muito alto, todos os custos da Europa sempre foram mais altos. Você tem o bem-estar social, tem os direitos trabalhistas, o que, tarará, não tá dando conta, né, de se adaptar a essa nova frequência. O problema é que o Brasil tem similar, porque a gente meio que copiou a parte da legislação da Europa sem ter o capital que a Europa tem, né? Sem ter aquele alcance global. Então, isso aqui tá todo mundo sambando. Sambando, ninguém sabe muito bem o que faz. Situação meio crítica, né? A China crescendo, sei lá o quê. E tem gente pegando ali falando, vou passar o rodo nessas empresas mais estáveis europeias, porque elas estão em declínio, eu vou passar. Então, se você vai agora olhar para o momento, é momento de investir em empresas de crescimento no mundo? Eu acho complicadíssimo, né? Sinceramente, eu sou um cara que historicamente eu invisto mais em empresas de crescimento. Só quando as empresas de valor estão cotadas, né? Você que usa o diagrama do Cerrado, você sabe, na sua carteira você vai investir toda hora, tá abaixo. Empresas de valor tá muito abaixo. Você vai ficar investindo em small cap? Não compensa. Se eu tô pegando as maiores indústrias do mundo a preço de small cap, eu não quero small cap, né? Eu prefiro as maiores indústrias do mundo. Small cap tá a preço, não é nem de banana, que banana tá até caro. Tá a preço de, você tá falando, miojo. Tá a preço de miojo as small caps aí. Ninguém tá querendo, é R$1, né? Ninguém quer levar. E as large caps ali, as maiores empresas do mundo, bilionárias, estão negociadas com múltiplos bem mais razoáveis, né? E cada vez mais razoáveis e de diferentes lugares. Então talvez seja um momento de você montar uma carteira muito mais pensando em valor, né? E aí, é claro, o dólar como a maior moeda do mundo, os emergentes sofrendo, Se você tá se expondo a isso via mercado americano, tá interessante para você tem essa exposição global. Não adianta pensar, isso aqui ponto pacífico, nem se você é comunista, louco, você não vai duvidar disso. Por mais que o mundo, né, embarque em uma crise ali, você não tem como, né, tirar os Estados Unidos do mercado financeiro. Você pode tirar parte das operações do dólar, pode tirar qualquer coisa, mas é o mercado mais desenvolvido de capitais do planeta, tá? Não tem como. Até a China deve utilizar essa porta de entrada, deve fazer IPO das suas empresas ali. Por quê? Porque os Estados Unidos têm essa comunicação e já tem a estrutura pronta. Quando você olha para as empresas globais de investimentos por onde os investidores acessam, você está falando dos Estados Unidos. Quando você está falando das offshores, etc., quem tem influência nesse esquema todo são empresas americanas e nesse ponto, cara, não mexeu em nada, tá? Então, por exemplo, assim como o mundo funciona do jeito que funciona e a Suíça é um grande polo financeiro e nunca deixou de ser, independente de China, Estados Unidos ou qualquer coisa que aconteça, os Estados Unidos, independente de crise, ele tende a continuar sendo esse lugar confortável, né? Wall Street continua sendo Wall Street. Então, eu reformularia o Warren Buffett pedindo a licença, né, da minha própria ignorância, que provavelmente ele não tem, né? Que never bet against Wall Street, porque é muito complicado, porque os banqueiros tudo de Wall Street, eles não têm religião, eles não têm ideologia, eles não têm absolutamente nada e eles vão pra onde o dinheiro aponta. Você pode reparar que eles, se eles precisarem falar que são comunistas, se precisarem meter a bandeira do comunismo em Wall Street e escrever Wall Street embaixo, né, em chinês, eles vão fazer. Eles vão assinar qualquer contrato possível pra continuar existindo. Eles vão abrir escritórios gigantes na cidade que for, tá? Seja em Pequim, Hong Kong. Se for no Taiwan também, que a China fala, fala que é nossa, eles falam também. O que precisar ser feito, esses caras vão fazer. Então, não existe um problema com isso. E aí, eu acho que nesse ponto, os Estados Unidos continuam sendo esse lugar, e aí faz sentido você acessar os mercados via DRs, etc., das empresas de investimento americanas. E aí, o que se ensina tudo pra gente, né? Bom, protecionismo tem custo, investir é sobre a discussão geopolítica, não tem como escapar disso. Quem não diversifica, quem tá exposto só em Brasil há sei lá quantos anos, e décadas, e cisma em ser teimoso, e não ter exposições globais, tá perdendo o filé do mundo. Não é que aqui não tenha boas empresas, né? Você tem os bancos que ganham cada vez
vez mais dinheiro também, a nossa financiarização é muito protegida. Você tem as nossas empresas de valor estabelecidas de commodity resultando em muito capital e cada vez mais capital, com mais demanda por fábrica no mundo inteiro, mais dinheiro a gente deve ganhar. Você vai ter as empresas comoditizadas brasileiras operando com esses novos mercados, já operam, né? Klabin, Suzano, blá blá blá, empresa de carne, etc. Elas não estão nem aí, né? Elas vendem carne halal, vendem carne do jeito que for, né? É o abate muçulmano e fazem também carne kosher, que é o abate o Brasil, que é o abate judaico. A gente faz o que precisar também, então é isso, né? Então, quem se posiciona bem e diversifica diante de todos esses cenários faz o quê? Dinheiro. Se você estava se posicionado, você que segue o canal aqui há muito tempo, né? Tem gente falando, eu vi até um comentário esses dias, o cara falando, pô, o Brasil sempre tá barato, tal. Sempre tá barato o caramba, né? Quem tava aqui em 2020 tá colhendo até agora os múltiplos que a gente comprou com as empresas, a Bolsa Brasileira, né? Olha, sinceramente, né? Tem gente falando, não tô colhendo grandes capitais, mas se você pega aqui e compara o ponto de não retorno, quem segue aqui o canal, o grosso das pessoas começaram a investir ali por volta de 2020, né? Quem começou a investir por volta de 2020, até dolarizado, ainda tá positivo. E dependendo das empresas que você colocou, ainda tá muito positivo. O Ibov foi a nada ali, né? Se você olhar lá em 2020, a gente chegou a ter o Ibov sendo cotado em alguns dias 70 mil pontos. Eu tenho vídeo aqui aportando, né? 70 mil pontos para 129 mil pontos, beleza. O real se desvalorizou, o real tá muito enfraquecido, tá fraco, horrível, né? Mas teve essas posições. Quem montou também posição lá atrás, a gente fala do QQQ há quanto tempo aqui, né? A gente falava do XLK, que é focado somente em tecnologia. A gente falava de Tesla, falou de todas essas empresas lá atrás. Então, quem investiu nisso ali tá colhendo. Quem investiu até nos índices chineses, imagina, a gente falando dos índices chineses, etc. Todo mundo colheu. Quem investiu no Nikkei, que tava bem posicionado lá atrás, que foi um dos primeiros vídeos aqui. Até quem seguiu a estratégia de John Bogle, que a gente fala também de Boglehead, que a gente ensina na UVP e tudo, cara, todo mundo tá colhendo. Agora, se você vai de índice, Maria cata índice, ninguém investe Ibov aqui, já falei, ó, Ibovespa não serve pra nada, tem aqui vídeo falando, e investir em Ibov ninguém investe. Então, o lance é se preparar para esses momentos. Eu acredito que a gente tá chegando num momento de grande interesse para todos os investidores, né? Quanto mais próximo, mais acentuado ficam essas crises, mais a gente consegue encontrar os pontos de inflexão no meio disso. Tem sempre alguém que ganha dinheiro. Você pode pesquisar os ricos de cada crise. Se você quiser, faz a pesquisa, você vai perceber as grandes indústrias que emergem de cada nova crise. Não existe crise no capitalismo que todo mundo é perdedor. Não existe. Sempre vai ter alguém que ganhou dinheiro com essas crises, sempre vai ter as pessoas que se beneficiam desse tipo de modelo. É só você reparar a quantidade de empresas apresentando números cada vez superiores dentro desse cenário. Eu não vou nem citar os bancões aí para não criar loucura aqui, mas vale a pena você dar uma checada. E os múltiplos que estão sendo negociados agora. Então, é lucro recorde e preço fundo, né? Então, presta atenção. Tenta tirar os seus óculos, as suas lentes vermelhas de que tudo é sangue, que talvez você consiga enxergar alguma coisa de interessante. Agora, se quiser aprender a fazer esse tipo de análise, se quiser aprender a investir da maneira correta, o que eu vou te sugerir? Vai aí, ó, alvp.com.br, a maior escola de investimentos do Brasil, inclusive, né? Escola essa que pertence ao mesmo grupo financeiro que é proprietário da melhor consultoria de investimentos do país. Pode pesquisar aí, a UVP, vencedora top 1 no ranking BTG Pactual, tá? Todo mundo ali ficou abaixo, não tem ninguém que conseguiu bater com a gente. Por quê? Exatamente porque a gente se guia pelos fatos e não fica aqui, vamos fazer ilação de sei lá o quê. Se quiser ganhar dinheiro, é aqui. Se quiser, eu quero brincar de partido, eu quero brincar de, sei lá, de dar minha opinião, eu quero estar certo. Tem gente que quer estar certo, né? Eu quero acertar quem é que vai ganhar, não quero ganhar dinheiro, eu quero saber, eu quero estar certo. Tem gente que prefere estar certo do que ganhar dinheiro, aí é outro lugar que você vai. Se você ganha um salário aí de no mínimo 4.500, quanto mais você ganha aqui, mais benefício você vai ter. Agora, no mínimo 4.500, ou se você mora com seus pais e tem dinheiro para investir mesmo sem ganhar 4.500, você preenche esse formulário. Depois que a gente fizer uma análise do seu perfil aqui, a gente vai te chamar para conversar. Raul, para que esse processo burocrático, sei lá o quê? Nossa, tudo hoje em dia é tão burocrático. Por quê? Porque isso aqui é para eu poder dar a garantia que eu dou. O que acontece? Se você concluir a UVP, emitiu seu certificado, não aprendeu a investir, eu mesmo devolvo 100% do seu dinheiro. É um acordo que a gente tem aqui há anos. Você pode consultar nossa marca, Jus Brasil, etc. A gente nunca teve um problema, nunca respondemos por nada. Por quê? Porque o compromisso que a gente faz, a gente cumpre. Pode ter gente que fala, eu não gostei, eu sei lá o quê, beleza, toma seu dinheiro de volta. Então você tá reclamando do quê, né? Você fez de graça as aulas, etc. Então, ponto, né? Acho que é isso. Acho que a gente tem aqui a maior transparência do mercado inteiro e é por isso que a gente é a empresa de mercado financeiro que mais cresce no país. Não tem ninguém que bate o crescimento da UVP e nem vai bater, porque para isso você tem que ter o nosso compromisso aqui. E a pessoa não
consegue. Agora, vou ver se vocês fizeram alguma pergunta. Vou ver rápido aqui, porque eu tô um pouquinho atrasado. Bruno Rodrigues perguntou a respeito do gráfico. Por que quando o governo gasta muito, nós pagamos o preço? Você fez esse gráfico ou pegou em algum site do governo? Eu fiz só a formatação, mas os dados são todos públicos, você consegue consultar, tá? Eu só fiz a formatação no... Acho que eu fiz foi... Eu não sei se é o gráfico que eu tô falando, mas se for o gráfico que eu tô pensando aqui, ele foi feito no PowerPoint, basicão. O Anderson Inácio diz, quando o governo é mais irresponsável ainda e fura o teto, tipo, 5 vezes. Ah, não tem nem como imaginar um cenário desse. O Fabim perguntou sobre a nova medida do Lula, né, da farmácia popular, que todo mundo vai poder pegar os medicamentos de graça. Quem vai pagar os medicamentos? Eu e você. Todos nós vamos pagar os medicamentos. O dono da farmácia, não. É o governo, né? Cara, mas sinceramente, diante de todos os gastos recentes do governo, eu acho que a gente precisa escolher nossas batalhas. Vamos lá. O governo tem gastos muito mais absurdos do que esse, tem gastos muito mais irresponsáveis do que esse. Eu não acho que é bom do ponto de vista político, e aí vou dar um conselho aí pra todo mundo que é de direita. Quando o governo mais de esquerda cria ali um negócio, medicamento grátis. Você bater nisso é burrice. Por que você bater nisso é burrice? Porque você vai perder o apoio da base, daquelas pessoas que, dependem desse medicamento, etc. A pessoa fala, cara, tá vendo? Coisa boa pro pobre esses caras não querem, então nunca bata nesse tipo de medida. Raul, por quê? Isso vai gastar dinheiro, vai estourar teto de gasto. Cara, bate em salário de político, bate nos cargos comissionados, que eles têm salário gigantesco, bate em outras coisas. Não é inteligente pra gente como liberal ficar batendo em gasto público dessa maneira. Você vai acabar arrumando problema pra sua cabeça. Por quê? Porque a população, no geral, depende disso, ela não consegue entender de conta pública, etc. Tem outros lugares que a gente pode sangrar, né? Beijo pra vocês.